O Mahabharata. Volume 1, capítulo 36. Draupadi é novamente insultada. Após 12 longos anos na floresta, aguardando pelo dia em que poderiam reivindicar seu reino, o ano final na movimentada cidade passou rapidamente para os Pandavas. O destino jogou dados com Virata e, graças às habilidades que adquirira com Vrishaparva, ganhou muitas riquezas do rei e ele secretamente distribuiu seus ganhos a seus irmãos. Bhima garantiu que seus irmãos tivessem melhor comida e a melhor bebida. Das mulheres do palácio, Arjuna ganhou muitas vestes, as quais deu para os seus irmãos, e os gêmeos também compartilharam com os seus irmãos a riqueza que ganharam do rei. Aos Pandavas parecia que estavam de volta à casa da sua mãe. Eles viviam muito alegremente, eles também se mantinham sempre vigilantes em relação a Draupadi, temerosos que algum perigo pudesse ocasionar os homens de Duryodhana. No quarto mês de sua permanência em Virata, foi realizado um festival em honra de Shiva, a Shiva. Entre as festividades havia uma competição marcial. Muitos poderosos lutadores de toda Bharata reuniram-se na cidade, rugindo como leões. Aqueles homens de corpos descomunais eram insanos devido ao poder e à força. Eles andavam a passos largos pela arena e de duelos, golpeando seus próprios braços e peitos. Virata honrou-os e organizou um reino entre eles. Um lutador profissional, Dimuta, revelou-se o mais poderoso e conseguiu a vitória na competição. De pé gritava furiosos desafios, mas ninguém ousava adentrar a arena para duelar com ele. Virata então convocou seu cozinheiro, Vallabha, e ordenou que lutasse. Bhima não poderia impugnar a ordem do rei. Malgrado relutante, preparou-se para a competição, embora lutar fosse de seu agrado, receava a possibilidade de alguém reconhecer caso exibisse sua força excessiva. Né? Orando a Krishna que não fosse reconhecido, foi ter com o rugiente Dimuta. Os dois lutadores pareciam elefantes enfurecidos, prestes a se confrontarem pela liderança da manada. Uma furiosa peleja teve início entre os combatentes, que se engalfinharam impetuosamente, com cada um procurando pelos pontos mais fracos do outro. Seus golpes soavam como raios atingindo montanhas. A plateia ora se via sem fôlego, ora aclamava. Cada lutador derrubava o oponente ao chão, comprimia-o jogando sobre ele e depois o rodopiava. Eles bofeteavam e chutavam um ao outro com grande poder. Joelhos e joelhos se chocavam, cabeça a cabeça se chocavam, suando como duas pedras em colisão. Conforme lutavam, impropriavam-se mutuamente. A multidão viu-se dominada por intensa agitação, parte da mesma apoiando Bhima e outra parte de Muta. Finalmente, Bhima decidiu ultimar a luta. Ele repentinamente ergueu seu rival sobre sua cabeça e colocou-se a girá-lo. Por 100 vezes girou com tamanha força que Dimuta perdeu a consciência. Então Bhima arremeteu contra o chão. Vendo o desfalecido Dimuta estirado sobre o chão, Virata regozijou-se. Ele imediatamente regalou Bhima com valiosos presentes e perguntou se havia alguém que ousaria desafiá-lo. Quando ninguém se manifestou, Virata ordenou que confrontasse leões, tigres e elefantes. Bhima subjugou muitos animais diante da atônita plateia, mas ninguém desconfiou um momento de sua verdadeira identidade. O rei agradou-se de todos os Pandavas mediante suas habilidades artísticas celestiais. Arjuna deleitou Virata e as mulheres palacianas. Nakula mostrou-lhe muitos cavalos bem treinados e velozes, e o rei também estava contente com o serviço de Saradeva em relação às suas vacas e aos touros, e aos seus touros. Né? Draupadi, contudo, vendo seus esposos em atividades e serviços, condoía-se. A princesa Panchala tinha com Sudeshana em grande sofrimento, mas conduziu-se de tal modo que a rainha ficou satisfeita com seu serviço e em nada desconfiou no que dizia respeito à sua verdadeira identidade. 11 meses passaram. Um dia, enquanto Draupadi estava no palácio, o comandante do exército de Virata, Kichaka, viu-a por acaso. O vigoroso Kichaka foi imediatamente flechado pelas setas do Cupido, uma vez diante da beleza arrebatadora de Draupadi. Ela parecia uma deusa que descendera à terra. Seu coração ardeu em desejo. Ele foi até a sua irmã Sudeshna e disse: jamais vira esta criada anteriormente. Quem é ela? Sua boniteza enlouqueceu-me, exatamente como o aroma do vinho. Com efeito, essa mulher cativante está moendo meu coração e já me subordinou à sua pessoa. Vitima-me as febres do desejo, somente ela possui a cura. Conta-me, irmã,
como ela se tornou tua criada, parece-me que ela é boa demais para essa posição. Deixemo-la agraciar meu palácio e desfrutar de toda opulência comigo. Enquanto falava, Draupadi adentrou o aposento da rainha sem aguardar pela resposta de Deshna, que Katya voltou-se para Draupadi e disse: Quem és tu? E a quem pertence, ó mulher de face angélica? Simplesmente por ver-te, perdi-me por inteiro. Jamais vi uma mulher tão galharda e venusta. És a própria deusa da Lakshmi. Ou és, por acaso, Sri? Kirti ou Kant? Certamente és uma personalidade celestial, porquanto corruscas como a lua cheia. Quem é o homem que não sucumbiria à influência de Cupido após ver tua face a brilhar com tão estupenda beleza celestial? Teus bem constituídos seios, similares a botões de flores de lótus, e tua forma bem proporcionada, aflige-me com o escaldante fogo da luxúria. Ó donariosa e encantadora, rogo-te que extingas este fogo com a nuvem de chuva da união. Teus gestos, movimentos ensandecedores transpassam meu coração. Cabe-te salvares minha pessoa da situação calamitosa em que me encontro, rendendo-te a mim e permitindo-me gozar em tua companhia. Verás tudo o que desejas e teu tempo de criada findar-se-á. Chaka galanteou longamente Draupadi, mas tudo o que conseguiu foi horrorizá-la. Baixando a sua cabeça e cobrindo sua cabeça, ela respondeu: Sou uma mulher de casta baixa, uma sarindri, ocupada no detestável ofício de cabeleireira. O herói, ao desejar-me, falo em relação a uma mulher indigna de tamanha honra. Ademais, já sou esposo de outros, em virtude de que tua conduta é imprópria. Não voltes a tua mente ao envolvimento em adultério, dado que semelhante proceder inevitavelmente acarreta desgraça e calamidade. O abandono completo do pecado é sempre o dever dos homens bons. Kichaka, cujos sentidos estavam por inteiro subjugados pela luxúria, simplesmente sorriu. Sem se importar com as consequências, dirigiu-se a Draupadi em doce voz. Ó tímida mulher, não te é justo rejeitar-me, pois és a causa de eu haver tornado-me escravo de Cupido. Se não aceitares minha proposta, arrepender-te-ás da tua decisão. Sou o senhor deste reino, o povo depende de mim para a sua segurança. Em heroísmo desconheço o rival na terra. Meu poder e minha prosperidade são incomparáveis. Por que me enjeitas em favor de uma vida vassalar? Conferir-te-ei este reino. Vive alegremente comigo e desfruta de tudo o que desejas. Draupadi enjoou-se diante do despudor de Kichaka e encheu-se de ira. Ó filho de um Suta, não jogue fora tua vida inutilmente. Sou sempre protegido por 5 heróis. Não podes ganhar-me, visto que já fui desposada por 5 Gandharvas de descomunal poderio. Eles não tolerarão este insulto, indubitavelmente hão de ceifar-te a vida, caso persista em tua tentativa de ganhar-me. Não terás qualquer refúgio, nem mesmo se descenderes ao mundo subterrâneo ou ascenderes aos céus, haja vista que meus esposos sempre aniquilam seus inimigos. Porque, ó Kichaka, anelas-me como uma criança no colo de sua mãe anela pegar a lua? Zela por tua segurança e deixa-me em paz. Draupadi deu as costas a todos e rapidamente caminhou para fora dos aposentos da rainha, que Chaka chocou-se com aquilo e deu consigo em grande desalento, em consequência da ríspida rejeição de Draupadi. Ele disse a Sudeshna: Ó princesa, faze tudo o que for necessário para tomar essa donzela minha. Se ela não aceitar minha pessoa, vou me suicidar. Sudeshna apiedou-se de seu irmão em seu desapontamento. Ela disse: Encontrarei oportunidade e enviarei a Sairindiri a ti, sob a escusa de pedir-lhe que me traga algo. Na solicitude de seus aposentos, poderá solicitá-la livremente, em razão do que muito provavelmente ela há de apegar-se a ti. Kichaka concordou com a sugestão de sua irmã e retornou para o seu palácio. Transcorrido alguns dias, a rainha chamou Draupadi e disse:
Sairindri. Hoje é um dia festivo, estou com sede. Meu irmão ordenou a feitura de excelentes vinhos. Por favor, vai até ele e traz-me um pouco do teu vinho. Draupadi respondeu alarmado. Ó, princesa, não irei à casa daquele homem pervertido. Vossa Majestade viu pessoalmente de modo desavergonhado com que se dirigiu a mim. Ó mais galpa das fio-d'águas, quando cheguei a este reino, solicitei que eu fosse protegido de outros homens. Se Vossa Majestade enviar-me ao encontro de Kichaka, ele vai me desonrar. Por favor, envia uma das outras criadas de Vossa Majestade. Nada precisas temer, Sudeshna respondeu desdenhosa. Está sendo enviada pelo Palácio Real, logo meu irmão não se atreverá a insultar a tua pessoa. A rainha entregou a Draupadi um cântaro e gesticulou, ordenando que se retirasse. Apreensiva e chorosa, Draupadi colocou-se no caminho do palácio de Kichaka. Conforme andava, orou, visto que sou sempre fiel aos meus esposos, que eu seja protegida de Kichaka por força dessa virtude. Draupadi subiu seu olhar em direção ao sol e pediu ao Deus do Sol que a protegesse. Surya, por compaixão, ordenou que um Rakshasa aguardasse invisivelmente, a qual deste dia em diante não a deixava sob nenhuma circunstância. Quando Draupadi entrou, Kichaka levantou-se jubiloso. Com as palmas das mãos unidas, ele disse: Ó beldade de belos cachos, és bem-vinda. Consegui de algum modo sobreviver aos últimos dias desde que vi tua pessoa. Agora deve se tornar a alma de minha casa. Providenciarei para o teu prazer correntes de ouro e ornamentos brilhantes de toda a verdade. Gemas de joias e vestes de seda guardam-te em abundância. E preparei para ti uma excelente cama. Vem beber comigo de meu vinho, doce como mel. Sem voltar o seu olhar, Draupadi respondeu friamente. Sudeshna enviou-me para buscar-lhe vinho. Por obséquio, enche esse cântaro e permite-me retornar sem demora, uma vez que ela está com sede. Providenciarei outros para o serviço de levar vinho à rainha. Kichaka disse, movendo-se em direção a Draupadi. Deves permanecer aqui comigo. Kichaka agarrou Draupadi pelo braço. Chorando de medo, ela disse em meio às lágrimas. Por que jamais agi de modo infiel a meus cônjuges? Nem mesmo em minha mente ou em meu coração hei de testemunhar-te por força dessa verdade, cair e ser punido por esse pecado. Draupadi, batendo-se, conseguia soltar, mas Kichaka encalçou-se e agarrou a parte superior de sua veste, que esvoaçava enquanto corria. Trêmula devido à ira, ela virou-se e empurrou com toda a sua força. Desprevenido, caiu no chão como uma árvore cortada em sua raiz. Draupadi correu para a corte real a fim de buscar a proteção do rei. Kichaka perseguiu e a cansou quando diante do rei. Puxando por trás com força, Kichaka chutou Draupadi, derrubando no chão um mosaico. O Rakshasa invisível, apontando pelo deus do sol, então desferiu contra Kichaka um golpe com a força dos ventos, fazendo-o cair prostrado. Bhima, por acaso, estava presente na corte, juntamente com Yudhishthira, e cravou o olhar em Kichaka. O rancoroso Pandava rangeu seus dentes e apertou seus punhos, pronto para imediatamente saltar sobre Kichaka e matá-lo. Seus olhos ennegreceram e pareciam fumegar, e horrendas pregas apareceram em sua fronte, juntamente com gotas de suor. Bhima enxugou sua fronte com sua imensa mão, lutando contra o desejo de atirar-se sobre o ofensor de Draupadi. Yudhishthira alcançou Bhima e segurou-lhe o braço. Prezado cozinheiro, é melhor cumprir os teus afazeres. Ele disse em voz baixa. Certamente teus serviços estão sendo requisitados na cozinha. Contido por seu irmão mais velho, Bhima levantou-se lentamente e deixou a corte com seus olhos fixos em Kichaka, que lentamente, se recompondo, estava levantando-se do chão e, embasbacado, olhava ao redor procurando quem o golpeara. Draupadi, vendo seus esposos manterem seus disfarces perante o rei, colocou-se diante de Virata com olhos lampejantes. Esse filho de um Suta chutou-me. Eu, que sou honrada, esposa de homens cujos inimigos jamais conseguem dormir mesmo caso residem no céu. O filho de Suta chutou-me. Eu, que sou respeitada, a esposa de homens honestos, devotados aos brahmanas, sempre habituados à feitura de caridade. Ele chutou-me, que sou devotada à esposa de homens que são possuidores de energia, poder e autocontrole. Homens que são atados pelo dever, poderia destruir todo o planeta. Ai de mim, onde se encontram neste agora tais guerreiros? Como é possível que eles, com eunucos, permitam que sua esposa seja insultada? Onde estarão sua ira, sua proeza e sua energia, uma vez que
não lhes é possível protegerem sua própria esposa desse canalha? Conforme falava, Draupadi atirou seu olhar sobre Estira, que contorcia em dor. Voltando seu olhar para o Virata, continuou: O que posso fazer? Estou nessa cidade e aquele que despreza a virtude permitiu-me, sem qualquer pesar, ser insultada diante de seus olhos. Por que o rei não age como rei em relação a Kichaka? Ao melhor dos homens, por que Vossa Majestade transgride transgride as regras do Dharma e permite tamanho ultraje? Que todas as ações saibam da falta da Vossa Majestade nesse dia. Onde está a retidão de Kichaka o Virata, ou mesmo nos cortesões a aguardar em silêncio a despeito de haverem presenciado vil conduta de Kichaka? Draupadi pranteava soluçadamente. Virata respondeu: Desconheço todos os detalhes do teu desentendimento com Kichaka, motivo pelo qual não é possível julgar. O rei olhou para o seu cunhado, que sorriu. O idoso Virata dependia de Kichaka para defender a cidade. O rei não podia dizer nada que ofendesse, mas os cortesões agora louvavam Draupadi e repreendiam Kichaka. Esta gentil mulher é como uma deusa em meio a nós. Eles disseram: O homem que tenha como esposa certamente nada mais pode almejar. Insultando-a, Kichaka incorreu em pecado. Yudhishthira sentou-se, queimando com ira, suor escorria-lhe a face. Em uma voz tensa, ele disse a Draupadi: Sairindri, deves retornar às acomodações de Sudeshna. As esposas de heróis suportam a dor em nome de seus esposos, mas no fim alcançam as virtuosas regiões para onde vão seus esposos. Acredito que teus esposos Gandharvas não sentem que o momento é apropriado para uma exibição de seu poder. Não deves permanecer aqui e causar perturbações. Tenho certeza de que teus esposos hão de desfazer teu pesar no devido tempo. Draupadi, que caíra no chão em seu pranto, recompôs-se e levantou-se de modo de sair dali. Conduzo-me piedosamente em prol de meus semelhantes e de meus perdoadores esposos. Eles, dentre os quais o mais velho é viciado em jogo de dados. São sempre tiranizados. Sob o olhar mistificado, o rei deixou a corte com sua cabeça baixa e retornou para os aposentos da rainha. Quando Sudeshna viu a face lacrimosa, perguntou-lhe: Belíssima, quem te menosprezaste? Por que choras, gentil mulher, a felicidade de quem chegará ao fim neste dia? Curvando-se perante a rainha, Draupadi respondeu: Não me permitindo trazer-lhe o vinho que me solicitara, Kichaka chutou-me na corte, na presença do rei. O que? Seria obrigada, portanto, a castigá-lo. Sudeshna disse exasperada: Ó mulher de cabelo encaracolado, se assim desejares, que este homem luxurioso seja morto. Vossa Majestade não deve se preocupar, ó rainha. Aquele quem ele injustiçou, logo farão justiça. Acredito que não tardará até que esteja namorada de Jamaraj. Draupadi se recolheu para os seus aposentos e banhou-se vestindo roupas limpas. Ela queria purificar-se do toque de Kichaka. Sua mente residia no insulto contra ela e pensava em como poderia vingar-se. Pensou em Bhima. Ele visivelmente se dispusera a trucidar Kichaka no exato instante que a ofendera, razão pela qual era certo que ele atendê-lo-ia caso lhe pedisse vingança. Não lhe era possível enfrentar mais um dia, sabendo que Kichaka ainda vivia. Ciente da incompetência do rei no ateniente à sua proteção e considerando-se destituído de qualquer protetor, sabia que Kichaka indubitavelmente continuaria a assediá-la. Draupadi decidiu ter com Bhima. Quando os residentes do palácio estavam dormindo, rumou silenciosamente para o quarto de seu esposo. Bom, Mahabharata, volume 1, capítulo 36, Draupadi é novamente insultada. Bom, ao entrar em seu quarto, encontrou dormindo, roncando como um leão. O quarto, tomado por sua beleza e pela refulgência de Bhima, parecia brilhar em grande esplendor. A princesa foi até a cama de Bhima e o abraçou da mesma forma que uma trepadeira abraça uma árvore de sal. Em uma voz tão doce quanto o som de uma vina, ela disse: Ó Bhimacena, levanta-te. Por que dormes como um cadáver?
Como pode um sujeito vil e pecaminoso ainda viver, mesmo após haver insultado a esposa de um homem que vive? Bhima sentou-se na cama. Por que me despertaste de meu sono, gentil princesa? Pareces fraca e pesarosa. Por certo, a causa disso é o evento que desenrolou hoje na corte de Virata. Também me arde a ira quando me lembro do incidente. Diz-me a razão da tua dor, ó Panchali, eu farei tudo o que estiver ao meu alcance. Sempre farei o que quer que te apraças, e disponho-me a livrar-te de toda boa ira repentinamente. Informe-me sem demora teu desejo e volta para tua cama antes que outros se levantem. Draupadi chorava. Como uma mulher que possui o destino como esposo poderia em algum momento ver-se livre de aflição? Tu conheces, tudo conheces. Ó Bharata, não sendo necessário indagares. O tormento que experimentei quando Dushasana arrastou-me ao salão da Assembleia ainda me lacina dia e noite. Que outra princesa poderia viver após tamanho insulto? Como alguém poderia sobreviver ao que sofri nas mãos de Jayadratha? Quem salvante a minha pessoa poderia suportar ser chutado na presença do rei Matsya? Que valor tem a minha vida se permites que eu sofra todas essas dores, ó herói? Bhima gentilmente tocou o rosto choroso de sua esposa. Ela olhou dentro dos seus olhos iracundos e prosseguiu. O perverso que Chaka quer que eu contraia núpcias com ele. Quando rememoro suas palavras, meu coração parece romper-se como uma fruta em decomposição. Ao matador dos inimigos, todos os meus sofrimentos se devem ao vício de teu irmão mais velho, que é um jogador compulsivo, que afora ele poderia tudo sacrificar, incluindo a própria pessoa, por causa de um jogo. Após haver perdido inestimável quantidade de riqueza, agora se mantém através do jogo de dados. O grande monarca de Shira, antes adorado por multidões de brahmanas e reis tributários, agora se esconde devido ao medo, subjugado pela calamidade. Esse senhor dos homens, que é livre de crueldade, cheio de compaixão, paciência e honradez, tornou-se um jogador na corte do rei Virata, e agora depende da misericórdia alheia para sua subsistência. Ele certamente experiencia o sofrimento infernal. Draupadi externou toda a sua aflição represada. O tempo em Virata passa-lhe lentamente. O tempo em Virata passara-lhe lentamente, sem oportunidade de conversar com seus esposos e ser consoladas por eles. Sofreu em silêncio. Era-lhe agonizante ver seus 5 valentes esposos vivendo como servos, e sua posição pessoal como criada era praticamente insuportável. Unicamente seu senso de dever e lealdade ao Yudhishthira mantinha. Conquanto criticasse o Yudhishthira em conversa com Bhima, jamais considerava ser-lhe desleal, sequer por um momento. Ela falou demoradamente sobre o seu pesar em relação à condição de Yudhishthira, e Bhima consolou. Segurando a mão de Bhima, a princesa Panchala continuou: Bharata, contar-te-ei outra grande fonte de sofrimento para mim. Não te exasperes, porquanto falo unicamente pela tristeza em meu coração. Mas ver-te como um criado e cozinheiro desgosta-me mais do que sou capaz de suportar. Quando Virata alegremente ordenou que lutasses contra elefantes e as moças de seu palácio riram, minha mente afogou-se em infelicidade. Com efeito, desmaiei e a rainha teve de reviver-me. Ela disse: parece que nutres algum apego por esse cozinheiro, dado que vieram para Virata juntos, e frequentemente a vejo lamentando-se por ele. Estás atraída pelo vistoso Vallabha? Ela ainda ralha-me dessa maneira, o que apenas soma a minha dor. Draupadi em seguida expôs a Bhima a consternação que sentia vendo Arjuna agir como eunuco. Poderoso Dhananjaya, o flagelador de seus inimigos, objeto de temor até mesmo às personalidades celestiais, agora vive em um disfarce desdenhado por todos os homens, cobrindo seu corpo com vestes espalhafatosas e pulseiras e braceletes exagerados. Esse herói
em grande tristeza, vive apenas rodeado por mulheres. Quando vejo o formidável arqueiro repleto de joias com seu cabelo trançado, a amaritude em meu coração desconhece limites. Bhima manteve-se calado enquanto Draupadi falava, revelando-lhe toda a dor que vivenciava ante a visão de seus esposos em ocupações serviçais. Finalmente concluiu: tudo isso te relato apenas de modo que esteja ciente do meu sofrer, uma vez que és meu protetor e meu refúgio, e dependo completamente de ti, ó filho de Pando. Não há dúvidas de que em alguma vida passada ofendi alguma grande deidade, e estou recebendo agora os resultados dessa ofensa. O destino dos homens é difícil de tentear. Quando te vejo juntamente com teus irmãos, atirados em tristeza, e vejo em mim a mesma sujeira, as duras misérias de uma criada, considero tudo isso obra inescrutável do destino. Não sei por mais quanto tempo conseguirei tolerar, no entanto, ver minhas mãos. Draupadi estendeu as suas mãos e mostrou a Bhima os calos decorrentes dos trabalhos que prestava à rainha. Ouvindo seu sofrimento e vendo sua condição, Bhima escondeu seu próprio rosto e chorou. Após alguns momentos, recompôs-se e disse entristecido: inútil revela-se a força de meus braços, inútil revela-se o Gandiva de Arjuna, agora que vejo tuas duas mãos de lótus escoriadas por trabalho. Ó princesa, eu haveria causado um massacre na cor de Virata, mas o destino conteve-me. Com um único chute eu haveria esmagado a cabeça de Kichaka. Ó Panchali, quando ouvi copiar-te, prontifiquei-me a desvastar a dinastia Matsya. Foi somente devido a Dharmaraja que recuei. Também sofro em silêncio a beldade, havemos sido expulsos de nosso reino, não havemos aniquilado os Kauravas e sermos forçados a viver aqui como criados. Tudo isso escalda meus membros e aflige meu coração como se este encontraste transpassado por uma lança. Bhima pediu a Draupadi que fosse paciente e não criticasse o destino. Ele estou exemplo de outras grandes mulheres que seguiram seus esposos em tempos de crise. Por fim, elas se reencontraram com a felicidade em consequência de suas práticas virtuosas. Bhima segurou as mãos de Draupadi. Agora resta de nosso exílio menos de um mês. Ele disse: fim desse tempo tornar-te-ás novamente imperatriz, não tenhas dúvidas quanto a isso. Draupadi jogou-se sobre o peito de Bhima. Não sei se sobreviverei por um mês. O devasso Kichaka não me deixará em paz, porque ninguém ele teme e porque não possui qualquer retidão. Certamente há de ultrajar-me caso eu não o aceite. Ele é orgulhoso, cruel, impudente e belicoso, absorto unicamente na gratificação dos seus sentidos. Nem mesmo o rei tem o poder sobre esse príncipe. Ele não hesitará em buscar-me como lhe apraza. Ó Bhima, embora vós, Pandavas, aderis ao vosso voto de retidão, seguramente sofrereis uma perda de virtude quando eu for violada e abandonar minha vida. Proteger a esposa é o primeiro dever do cônjuge, um cônjuge piedoso, dado que do ventre da esposa o próprio eu nasce na forma do filho. Para heróis há sempre virtude em subjugar os antagonistas. Ó poderoso, uma vez que sempre me resgataste de homens degradados, suplico-te que mates Kichaka sem detença. Se ele prosseguir respirando por mais um dia, hei de encerrar minha vida bebendo veneno. Bhima tomou uma resolução. Não lhe era possível suportar a dor de Draupadi. Pegando pelos ombros, ele disse: ó fidalga, farei como pedes. Hoje hei de matar Kichaka com todos os seus seguidores. Ouve atentamente. Quando o sol nascer, deves ir te encontrares com ele com doces sorrisos. Diz-lhe que teu coração possui uma atração secreta por ele, então marca o encontro com ele à noite. Há um salão de dança um pouco distante dos demais residentes que fica vazio depois do anoitecer. Falo ir até este salão e encontrar-me-ei com ele a fim de fazê-lo se encontrar com seus ancestrais. Regozijante, Draupadi abraçou Bhima e o deixou o quarto. Na manhã seguinte, logo após a alvorada, Kichaka foi ao palácio da maneira a ter com ela. Encontrando nos aposentos da rainha, ele disse: ó tímida mulher, testemunhasse ontem o meu poder.
Contanto eu haja tirado no chão diante do rei, este não se manifestou. Ele é o rei apenas de nome, eu sou o verdadeiro governante aqui. Aceita-me como teu senhor e brindar-te-ei com pilhas de ouro e gemas. 100 criados e 100 criadas hão de te servir e andarás nas melhores quadrigas, ó epítome da formosura, unânimos. Drôpade baixou seu olhar acanhadamente, afastando-se de Kichaka. Ela respondeu: Ó Kichaka, nossa união tem que ser dada sem conhecimento de ninguém. Temo meus esposos, mas se pudermos nos deitar em segredo, serei tua. Kichaka, com o seu rosto radiante em felicidade, respondeu cheio de avidez: Falo-ei segundo recomendas. Estou sob teu controle e sob julgo do Cupido. Ó mulher de quadris cheios de graça, podemos nos encontrar em algum lugar solitário em que ninguém possa nos descobrir. Enjoada por dentro, porém sorrindo externamente, Drôpade disse: Próximo daqui há o salão de dança do rei. O monarca usa somente durante o dia. Estarei lá 2 horas após o caso do sol. O herói encontrar-me-á lá. Drôpade partiu imediatamente e foi para o seu quarto. Pensando na noite que viria, o dia pareceu-lhe um mês. Sob a excusa de estar sentindo-se indisposta, permaneceu em seu quarto ao longo de todo o dia. Sentia-se imaculada por sua conversa com Kichaka e sentia-se em paz somente quando estivesse morto. Em contrapartida, Kichaka estava cheio de expectativas conforme aproximava-se a noite, vestiu-se meticulosamente e ornamentou-se. Também colocou sobre seu pescoço guirlandas de fragantes e passou em seus membros perfumes de pasta de sândalo. Dominado por luxúria, aguardou anoitecer, como transcorrira amorosamente o tempo. Tão logo o sol se fez sumir no horizonte, Bhima rumou para o salão de dança. Ele entrou furtivamente e escondeu-se aguardando para a chegada de Kichaka. Drôpade também foi para lá, e passando algum tempo, Kichaka adentrou seu salão escuro. Ele chamou Drôpade. Louvado por minha beleza, pelas mulheres em minha casa, vim para cá pensando exclusivamente em ti. Tornar-te-ás a melhor de minhas consortes e dar-te-ei imensa fortuna, ó belíssima e amável mulher. Onde estás? Por minha boa sorte viestes aqui esta noite, ó elegante cavaleiro. Drôpade respondeu meigamente. Considera ardente o desejo o toque de tuas mãos, e és perito em ledice. E não existe um homem mais atrativo às mulheres que tua pessoa. Ó herói, estou aqui. Kichaka moveu-se em direção à voz de Drôpade. Bhima estava escondido atrás de uma tapeçaria suspensa de seda em um canto do salão. Quando Kichaka passou por ele, Bhima repentinamente saiu por trás da tapeçaria e colocou-se diante dele. A raivosa voz de Bhima estrondeou: Hoje, tua irmã ver-te-ás, com toda a vilania que te acompanha, ser atirado no chão com seus membros despedaçados. Com tua morte, a Sairandini vagueará livremente e sem medo. Então também viveremos felizes, nós, seus esposos. Bhima imediatamente agarrou o cabelo de Kichaka, que estava adornado por guirlandas, e o fez se abaixar. Kichaka chocou-se. A Sairindri enganaram. Havia enganado. Tentando se livrar da leve inebriação que lhe causara o vinho que bebera, soltou-se bruscamente de Bhima. Com seus punhos de aço, Bhima socou Kichaka. Kichaka agarrou os 2 braços de Bhima e tentou derrubá-lo, chutando a lateral dos seus pés. Atracados, os 2 poderosos homens lutavam furiosamente pelo salão. Eles pareciam Vale e Sugriva, os 2 macacos celestiais que se confrontaram em tempos remotos. Soltando-se um do outro, encararam-se cheios de hostilidade. Seus braços erguidos pareciam 2 pares encolorizados serpentes de 5 capelos. Eles golpeavam-se mutuamente com a força dos raios. O salão vazio ressoou com grandes trondos que fazia as paredes tremerem.
Enraivados, lutaram com punhos, unhas e dentes. Eles se chutavam e se atiravam com a força de uma tempestade. Nenhum deles demonstrava fadiga ou hesitação. Golpes sequenciavam-se incessantes à medida que ambos cresciam em fúria. Como dois corpulentos búfalos, investiam-se um contra o outro, vezes e mais vezes. Quando seus golpes encontravam um outro, o éter enchia-se com o som de árvores se rompendo ao meio. Kichaka embasbacou-se diante do poder de seu oponente. A despeito de haver enfrentado e derrotado grandes heróis por todo o mundo, jamais se deparara com tão formidável opositor. Era como lutar contra uma montanha ou contra a própria terra. Kichaka externava todo o seu poder enquanto tentava derrubar o inabalável Bhima. Mas Bhima agarrou em um braço e o esmagava como um maciço torno. Inalando profundamente e expandindo seu poderoso tórax, Kichaka livrou-se. Bhima prontamente foi novamente em sua direção e esmurrou seu peito. Então atirou Kichaka contra a parede, assim como um furacão lança uma árvore. Reunindo toda a sua força, Kichaka correu em direção a Bhima e agarrou-lhe o pescoço. Ele baixou Bhima e subiu seu joelho contra o peito do Pandava, em um golpe aplicado com toda a sua força. Bhima foi atirado ao chão e rolou. Ele subiu seu olhar em direção a Kichaka e seus olhos eram abrasadores. Parecendo Jamaraj com a sua massa em mãos, levantou-se do chão queimando em rapidez. Ele berrou contra Kichaka e precipitou-se em sua direção como um elefante enfurecido. Os dois heróis novamente se engalfinharam, grunhindo e lutando conforme moviam-se pelo salão sem se soltarem. Não obstante, um poderoso guerreiro, exímio em todas as formas de combate, Kichaka viu Bhima, mais do que igualar todas suas técnicas. Bhima, vendo seu inimigo fatigando-se, tornou-se ainda mais vigoroso. Ele agarrou Kichaka e esmagou-lhe seus braços, tão poderosos quanto massas. Asfixiado, Kichaka caiu ao chão, privado de seus sentidos. Bhima agarrou seu cabelo e rugiu como um leão que acabara de matar um animal de grande porte. Erguendo seu atordoado oponente sobre a sua cabeça, rodou-o violentamente. Bhima então arremeteu Kichaka contra o piso de mármore e subiu sobre ele. Com seus joelhos sobre o peito de Kichaka, agarrou sua garganta e o estrangulou. Draupadi rejubilou-se vendo Bhima esfacelar Kichaka. Ele comprimiu seus braços, pernas e cabeça para dentro do seu corpo e reduziu a uma desforme massa de carne. Com sua ira saciada ante a morte de Kichaka, Bhima levantou-se e dirigiu a palavra a Draupadi. Contempla o que fiz a esse verme, ó Panchali. Tem por certo que qualquer um que te tente ultrajar terá um fim semelhante. Ó Draupadi de cabelos garridos. Bhima deixou o salão e voltou para o seu quarto. Draupadi retornou ao seu palácio e disse aos guardas que deveriam ir ao salão de dança. Lá encontrarão aquele que desejou a esposa alheia. Morto por meus esposos, Gandharvas agora é mero pedaços de carne e sangue. Os guardas correram para o salão e viram os restos mortais de Kichaka. Atônitos, olharam fixamente para aquele corpo destroçado. Gradualmente, milhares de soldados chegaram ali e viram morto seu comandante em meio a ornamentos dispersos. Todos ficaram embasbacados. Quem haveria sido capaz daquele feito marcial que tornara Kichaka quase irreconhecível? Ele que era um guerreiro praticamente invencível, que derrotara os melhores lutadores e guerreiros do mundo. Os soldados ofegavam descrentes. Ninguém poderia suspeitar de Vallabha, senão que maravilhados perguntavam: quem há de ser o autor disso? Onde estão os braços e as pernas de Kichaka? Onde estará sua cabeça? Olhando para aquele corpo disforme, os seguidores de Kichaka viram-se tomados de pavor. Concluíram, conversando entre si, que seu líder certamente fora morto pelos Gandharvas. E eles ergueram seu corpo, que se assemelhava ao corpo de uma tartaruga, com seus membros recolhidos, e carregaram-no para fora do salão a fim de realizarem os ritos finais. Conforme rumavam para o salão de cremação, viram Draupadi acompanhando-os com o olhar. Ciente de que Kichaka fora encontrar-se com ela, um deles exclamou: eis a incasta mulher pela qual Kichaka foi morto. Ela também deve ser morta, queimada junto de nosso Senhor. 2 soldados buscaram a permissão do rei para executar Draupadi
colocando-a no fogo juntamente com Kichaka. O rei, conhecedor do poderio dos seguidores do seu comandante, concordou. Os sutas de imediato correram até onde estava Draupadi e pegaram à força. Eles amarraram a princesa, apesar dessa se deter ao máximo de seu vigor, colocaram sobre o grande ataúde com o corpo de Kichaka. Draupadi gritava deveras aterrorizada enquanto era carregada para o crematório. Que Jaya, Jayanta, Vijaya, Jatsena, Jayadabala, ouçam minha voz, resgatai-me, os sutas estão levando-me embora. Que esses heróicos Gandharvas, cujas quadrigas e cujos arcos ressoam como trovões, compreendam que sua esposa está em grande perigo. Bhima ouviu seu choro complacedor. Sua hesitação correu para fora do seu quarto e entendeu que os seguidores do Kichaka estavam levando Draupadi para o crematório. Panda foi lá por uma rota diferente, sem ser visto, com sua cabeça coberta por um tecido. Subindo muros e transpondo jardins, chegou velozmente ao crematório, localizado logo à saída da cidade. Ele avistou uma grande palmeira e desarraigou de pronto. Né? Quando chegaram os seguidores de Kichaka, viram Bhima com a palmeira sobre o ombro, que fazia parecer a morte personificada segurando seu cetro de correção. Horrorizados gritaram e disseram: Eis o Gandharva que matou Kichaka. Libertemos a Sairandri antes que nos mate. Os sutas colocaram Draupadi no chão e correram em todas as direções. Bhima perseguiu-os implacavelmente, impiedosamente derrubando-os com golpes da árvore. Quando desfechava golpes contra eles, derrubava outras árvores que estavam sonoramente em queda. Rugindo como um furioso leão, o Pandava desbaratou todos os sutas, um após o outro. Em pouco tempo, o crematório estava repleto de mais de 100 cadáveres, os quais espalhavam prostrados como árvores desarraigadas. Após dizer a Draupadi que retornasse para suas acomodações, Bhima rapidamente retornou pela rota pela qual viera antes que alguém o descobrisse. Os cidadãos de Virata, ouvindo comoção no crematório, correram até lá a fim de ver o que havia. Ao se depararem com os sutas mortos, correram para o rei informando-lhe: Ó rei, os poderosos seguidores dos sutas de Kichaka foram todos mortos. Eles estão jogados desordenadamente como muitíssimos picos de montanhas atingidos por raios. Não há dúvidas de que é mais um feito dos Gandharvas, irados em virtude da agressão sofrida pela Sairindri nas mãos de Kichaka. Ela agora estava retornando à cidade de Vossa Majestade incólume. Temo-la, dado ser possuidora de incomparável beleza, dados os Gandharvas serem protetores e coléricos, e dados os homens serem certamente luxuriosos. Pedimos a Vossa Majestade que rapidamente faça algo de modo que nossa cidade não seja destruída. Virata abismou-se. Que Kichaka e todos os seus seguidores sejam cremados em grande pira, com pedras preciosas e perfumes, encarregar-me-ei da Sairindri. Voltando-se para sua esposa, o rei disse: Quando a Sairindri vier, entrega-lhes essas palavras da minha parte. Ó amável mulher, por favor, com minhas bênçãos, vai-se para onde te aprazas. Tememos que os Gandharvas aniquilem-nos. Com efeito, tamanho é o meu temor, que não me vejo capaz de sequer dirigir a palavra diretamente a ti. Quando Draupadi entrou na cidade, as pessoas debandaram assim como veados correm por todas as direções ao verem um tigre. Alguns até mesmo fecharam seus olhos e cobriram a cabeça. Draupadi voltou para o palácio. Depois que havia se banhado, a rainha buscou por ela e transmitiu-lhe a mensagem de Virata. Draupadi respondeu: rainha, peço a Vossa Majestade que me autorize a permanecer aqui por apenas mais 2 semanas. Os Gandharvas ficaram obrigados, com Vossa Majestade, a rainha, por esse favor. Findada a quinzena, levar-me-ão embora daqui e farão o que quer que seja do agrado de Vossa Majestade. A rainha consentiu e dispensou Draupadi de suas obrigações. Após lhe dizer que permaneceste no palácio até a vinda dos seus esposos, partiu para informar o rei.